abordar acerca desses compostos. Vamos começar, obviamente o professor fez todos os desenhos, todos os esquemas para você. Vamos começar aqui com os mais simples, que são justamente os aminoácidos. O que diabos eu tenho que saber acerca de aminoácidos? Primeiro, os aminoácidos são os mais benquistos nas provas de química, eu estou falando sério. Em particular, a URGS é apaixonada por aminoácidos. Eles adoram fazer perguntas mega previsíveis. Eu vou mostrá-las aqui para você. Primeiro, aminoácidos são compostos orgânicos que podem ter vários grupos funcionais. Entretanto, tem que ter dois sempre. Tem que ter dois de maneira, sabe, pontual. Você sempre tem que ter carboxila, que vai gerar um ácido carboxílico, ácido carboxílico, ok? Então, tem que ter a carboxila, carboxílico, e você tem que ter também o grupo amina, que a gente chama aqui de amino, porque ele não é a função prioritária. A função prioritária é a função dos ácidos carboxílicos. Então a gente usa o nome dela como um prefixo. Amina, que a gente chama aqui de amino. Assim, é o grupinho das aminas. Pode ter algum tio composto, pode ter às vezes até selênio, pode ter vários outros grupos, mas tem que ter, olá, oi meninas, tem que ter ácido carboxílico e tem que ter amina. Algumas coisinhas que são bem interessantes sobre os aminoácidos. Primeiro, todos os aminoácidos são canhotos. Então você sempre vai encontrar um L na frente, L alguma coisa. L glicina, L-alanina, L-cisteína e assim por diante. Por que é L? Porque eles sempre são enantiômeros canhotos, sempre. Outra coisa que é bem importante sobre os aminoácidos é que sempre um aminoácido também, querido, vai ter o radical amina no primeiro carbono posterior ou após a carboxila, que a gente chama de carbono alfa. Então é muito comum você chamar de alfa-aminoácido, aminoácidos do tipo alfa, são todos os aminoácidos comuns, os que possuem justamente a amina no carbono alfa. Eu vou mostrar para vocês quantos aminoácidos existem para que a gente possa ter mais clareza nesse conhecimento, nesse conteúdo, até porque a URGS surpreendeu esse ano perguntando se marque a alternativa abaixo que apresenta, respectivamente um aminoácido e um açúcar. Era muito fácil, porque só sabendo que glicose era um açúcar, você já eliminava a maioria das questões. Então não precisava saber o nome específico de um aminoácido. Era muito simples. Mas é legal que você tenha ideia de algumas coisinhas pontuais. Por exemplo, são 20 e poucos aminoácidos que você tem na natureza. E 8 em particular você não produz no seu organismo. Então você precisa obtê-los a partir de dietas alimentares. Como, por exemplo, a alanina, a vanilina, a leucina, a isoleucina, são chamados de aminoácidos essenciais. Aminoácidos que você não produz, você não faz e, portanto, você precisa consumir por outras vias, pela dieta alimentar. Isso é bem importante. A URGS cobrou esse ano o triptofano. Esse é o triptofano, é um aminoácidozinho, você não precisava saber o nome dele, não precisa ter decorado a estrutura dele, mas pela eliminação você já conseguiria com facilidade chegar a essa resposta. O triptofano tem aqui uma aminazinha numa cadeia fechada e tem, enfim, ali uma estrutura de aminoácido que é sempre igual, veja, é sempre a carboxila, sempre o carbono alfa, sempre a amina, e isso aqui é o que vai mudar. Alguns têm enxofre, como é o caso aqui da cisteína, tá vendo? Muito comum num hormônio chamado insulina. Ela é formada, é uma proteína, e ela é formada por vários e vários aminoácidos, como a cisteína. E você viu ali em cima que está escrito L-cisteína. Por que é L-cisteína? Porque todos os aminoácidos são canhotos. Então, tá aí o quadrinho de aminoácidos. São 20, como mostrei aqui para você, 20 e pouquinhos, e 8 em particular. Esses 8 você não produz, você não faz, então você tem que consumir a partir de outras vias. Um muito popular hoje em dia que pode gerar uma doença chamada fenilcetonúria, que é uma intolerância, digamos assim, a fenilalanina, que é esse aminoácido que você está vendo, gera o retardo mental. Então, se você tem intolerância, se você
teste sindrômico dessa mazela, logo quando você nasce, você já sabe disso. Logo quando... Ok, muito obrigado. Não tem problema. Grande abraço. Obrigado. Então, logo que você nasce, você já faz um testezinho e aí eles dizem se você é ou não intolerante a ela. Então, se você for, você não pode consumir, por exemplo, um adoçante chamado aspartame, né? Porque no aspartame você tem esse aminoácido chamado fenilalanina. Questão que o Enem já cobrou várias e várias vezes e várias provas já cobraram também. Então, queridos, aminoácidos, em suma, é isso que você tem que saber, identificá-los. Eu falei de alguns assim, mas, repito, você não precisa decorar o nome desses aminoácidos, ok? Não precisa se preocupar quanto a isso. Agora, o que você tem que saber é o comportamento desses aminoácidos, porque isso sim é interessantíssimo para a química. Os aminoácidos têm comportamento anfótero, justamente porque eles possuem um radical de amina, que é um radical básico, e um radical aqui carboxila, que é um radical ácido. Então eles podem ter comportamento de base e comportamento de ácido. Básico e ácido. Então, como a gente vai enxergar eles se comportando como ácidos e como bases? Isso é essencial e muito, muito importante. A URGS, em particular, é apaixonada por isso. A URGS sempre vai perguntar assim, ó, se comportou como base de Lewis, se comportou como ácido de Lewis. Então vejamos onde a gente vai enxergar esse comportamento. Quem é a base de Lewis? A base de Lewis é o nitrogêniozinho aqui em cima, porque tem esse PEL, e esse PEL sempre pode ser cedido para eletrófilos ou ácidos de Lewis. E a parte que se comporta como ácido, até de arrênios aqui nesse caso, é essa aqui, ó. Esse é o hidrogênio ionizável. É ele que vai ser arrancado sempre que você tiver ali uma ação do aminoácido como um ácido. Veja, eu vou mostrar aqui primeiro no meio aquoso, e vale a pena ressaltar que quando o meio é aquoso, você vai ter tanto H+, quanto OH-. E o H+ vai atuar ali na base, e o OH- vai atuar aqui no ácido. Então você vai ter a ação de cada um desses íons nas partes respectivas do aminoácido. E é muito importante, eu estou falando muito sério, isso aqui a URGS é apaixonada, a URGS adora cobrar isso aqui, que você saiba dizer como o seu aminoácido vai ficar em um meio aquoso, em um meio ácido e em um meio básico. Então, vamos trabalhar isso agora, nesse exato instante. Eles vão perguntar para você assim, ó, joguei um aminoácido num meio ácido. Então eles podem falar isso ou dizer, o pH do meio era menor que 7. Joguei o aminoácido em um meio básico. Ou podem dizer, o pH do meio é maior que 7. Coloquei o aminoácido em meio aquoso. Podem dizer, pH igual a 7. Então, você vai ter que saber fazer o comportamento desse aminoácido em cada um desses meios. Quando o meio é aquoso, você tem tanto H+, quanto OH-. Então, você vai ter uma mudança, você vai ter uma alteração, tanto aqui na parte básica, quanto na parte ácida. A parte básica tem que ficar assim, como eu vou te mostrar agora, obrigatoriamente. Ó, você vai apagar isso aqui. Você vai ter 3 hidrogênios e um sinal de mais em cima. Por quê? Porque o H+ vai, agir aqui na amina e esse parzinho de elétrons vai ser doado para o hidrogênio. Então, o nitrogênio vai perder um dos elétrons, porque o elétron vai passar para o hidrogênio, que vai puxar o par de elétrons. Pois ele é um ácido para Lewis, pois recebe o par de elétrons, e isso é uma base porque doa o par de elétrons. Então, é assim que vai ficar o seu aminoácido. E a parte ácida também vai mudar. Esse H+ aqui, ó, esse hidrogênio ele vai ser arrancado. Isso. Tirou. E ele vai acabar interagindo com o OH para a formação de uma água. Então, quando o H+ dali sai, você vai ter aqui o elétron sendo capturado pelo oxigênio e o seu aminoácido vai ficar exatamente assim. Então, esse é o resultado de um aminoácido em um meio aquoso, cujo pH é 7. Se eles colocarem um aminoácido apenas no meio ácido, veja, ele vai atuar só com a sua parte básica. Então, a única mudança que esse aminoácido tem que ter é essa aqui, ó.
você vai ter literalmente NH3+. Tudo bem? Bah, eu não entendi, por que é assim? Mas, querido, esse H+, ó, ele vai lá para cima, e quando ele chega lá em cima, esse parzinho de elétrons aqui, ó, esse elétronzinho, tá vendo? Ó, esse aqui, ele vai ser dado para o H, que vai perder ali o seu sinal de mais, ó, sai o mais, foi embora o mais, literalmente, e ali você tem uma ligação entre os dois elétrons. E o mais vai ter que acabar aqui com o, vamos colocar esse maisinho aqui, vai ter que acabar com o nitrogênio, porque o nitrogênio cedeu o elétron. Por isso que é NH123+, porque o N deu o parzinho de elétrons ali para o hidrogênio. Tudo bem? Então a URGS adora perguntar para o aluno, joguei um aminoácido em meio ácido, marque a alternativa que mostra como esse aminoácido ficou. Ele tem que ter ficado assim, porque ele tem que ter atuado com a parte básica. Joguei o meu aminoácido num meio básico. Como o meu aminoácido ficou? Se eu jogar o aminoácido no meio básico, ele vai ficar desse jeito. Por quê? Porque esse H vai sair deixando o elétron para o oxigênio, afinal ele é o hidrogênio ionizável dos ácidos orgânicos, e vai acabar interagindo com OH- para a formação de uma água. Então o seu aminoácido vai ficar desse jeito. Dá uma olhadinha, bate uma foto mental dessa questão, porque eu tenho certeza que você vai encontrar ela. E só vai poder ser em um dos 3 meios, porque você só tem 3 meios, neutro, ácido e básico. Tudo bem? Então lembra disso, lembra dessa dica, ela é super importante. E se você tiver dúvida, uma dica, uma sugestão, só marca qualquer coisa que esteja escrito ácido ou base de Lewis, porque muito provavelmente seja a resposta. Tá? Os orgânicos adoram colocar o Lewis no meio de tudo. Então, Lewis explica todos os caráteres ácidos e básicos, portanto, pode ser sempre uma resposta padrão. Uma coisa que não é muito padrão e os alunos se atrapalham bastante é a combinação de aminoácidos, que gera uma ligação peptídica. E ligação peptídica, muitas vezes na biologia, é dito como a ligação entre os aminoácidos, e não é verdade. A ligação peptídica é uma ligação atômica covalente polar do tipo sigma, na qual você forma uma amida. A amida é a ligação peptídica. E como há a formação de uma amida quando você tem interação entre aminoácidos? Veja e não pisque agora, não copie absolutamente nada. Na prova, o ideal é que você faça exatamente o que eu vou mostrar agora para você, tá? Vou colocar aqui. Você vai pegar os seus aminoácidos e você vai copiá-los. Aí você vai copiar e você vai colar eles assim no produto. Aí você vai arrancar uma água, porque a água é um dos identificadores de possíveis reações químicas. Afinal, a água é superestável. Portanto, onde puder haver formação de água, vai haver formação de água. E isso indica reações químicas. Tudo que sobra se une, gerando o que a gente chama de peptídeo, que é justamente essa belíssima coisinha que você está vendo aqui, chamada de amida. Isso é uma amida, tá vendo? E é a amida que a gente chama de ligação peptídica. Então, muita gente se atrapalha, erra às vezes os conceitos, dizendo que ligação peptídica é ligação entre aminoácidos. Na verdade, não. A ligação entre os aminoácidos é uma ligação intermolecular. Agora, quando eles reagem quimicamente, sofrem uma desidratação intermolecular, eles formam um peptídeo, que é um peptídeo, tipo de pequenininho. É uma pequena parte que vai formar uma parte muito grande chamada de proteína, certo? Uma coisa que não é muito clara para muita gente, por causa de uma observação às vezes muito superficial, é quando você combina aminoácidos, você tem que ter muito cuidado com as estruturas. Por exemplo, combinar o A com o B não vai gerar o mesmo peptídeo que gerará a combinação entre o B e o A. Oi, claro que vai. A e B, B e A é a mesma coisa. Não é. Em 2000 não lembro ao certo agora se foi 2011 ou uma prova seguinte, a URGS perguntou assim: quantos peptídeos podemos ter entre combinações com 3 aminoácidos? Então eles te davam 3 aminoácidos e perguntavam
Quantos possíveis peptídeos eu posso obter? Ninguém conseguiu fazer. As pessoas saíram muito bravas, possessas. Olha, eu ouvi xingamentos, assim, enriqueci muito meu vocabulário de palavrões. E veja, eu vim de Canoas, uma zona desprovida de benefício social. E eu ouvi coisas assim que eu, olha, fiquei muito... Posso anotar isso que eu gostei? É impressionante. E as pessoas criticavam, mas uma coisa tão fácil, orgânica, bioquímica, bobinha, como é que eu errei? Como é que nunca me disseram isso? Olha, querido, na verdade a gente diz, a gente mostra que quando você vai fazer um peptídeo, você está ligando um aminoácido com o outro. Então você tem que cuidar das estruturas. Por quê? Bom, vamos primeiro mostrar como é que se resolve um troço desse. Ó, você faz uma tabelinha assim, e eu vou mostrar para ti quantos possíveis peptídeos você pode ter com 2 aminoácidos. Olha que bizarro isso. Com 2 aminoácidos você pode ter 4 peptídeos diferentes. E para saber isso, basta você fazer uma tabelinha assim como eu estou fazendo e anotar as combinações. Bah, não entendi nada. Tá, vou te mostrar agora então. Se você tiver 3 aminoácidos, você escreve assim, ó, A, B, C, A, B, C. No caso eu tenho 2. Se eu tiver 2 aminoácidos, você pode formar um peptídeo entre os aminoácidos A e A, um peptídeo entre os aminoácidos A e B, um outro peptídeo entre os aminoácidos, é tipo uma análise combinatória, basicamente isso. Um outro peptídeo entre os aminoácidos B e A e um outro peptídeo entre os aminoácidos B e B. Então, olha que engraçado. Com 2 aminoácidos apenas, você pode ter 4 peptídeos diferentes. E se isso não ficou claro, eu vou provar para você que eu estou falando a verdade. Tudo bem? Bom, queridos, vou passar para você esse cartãozinho agora, para você tê-lo já aí no seu celular. Certo? E, bom, já está no grupo também, se você quiser você pode pegar ali, no grupinho. Tudo bem? Fechou. E eu vou mostrar para você agora por que essa combinação não é uma coisa tão simples assim, só juntar um com o outro e pronto, obtive o meu peptídeo. Querido, para você entender isso, a gente vai ter que dar agora um segundo passo na aulinha de hoje, que é entrar nesse grupo bem interessante e importante, chamado de grupo das proteínas, o grupo responsável por conter o nitrogênio no nosso organismo, em demasia. Porque como as proteínas são muito abundantes no nosso corpo, elas são, dentre os 4 grupos que vocês têm, o único que necessariamente tem que ter nitrogênio. Então as proteínas sempre serão associadas ao nitrogênio. E veja, proteínas são moléculas gigantescas, enormes. São combinações de muitos e muitos peptídeos. E eu vou mostrar para você agora, antes de entrar nas estruturas proteicas e afins, por que se você pegar um aminoácido A e uni-lo com B, não vai dar o mesmo peptídeo que você obterá se unir o aminoácido B com o aminoácido A. Ó, eu peguei ali uma fenilalanina e uma glicina. Para a gente não precisar ficar falando toda vez os mesmos nomes, glicina e fenilalanina, eu vou chamar de aminoácido A e aminoácido B. Observem que aqui embaixo eu tenho os mesmos aminoácidos de cima. E lembra aquele papinho de que a ordem dos fatores não... Pois é, aqui altera e bastante. Você vai ver. Aqui eu estou combinando o B e o A. Tá? E eu vou precisar que você apenas observe e não copie nada nesse momento. Olha só, vamos fazer a primeira combinação. A primeira combinação vai gerar, deixa eu colocar ali, duplicou, ó, você duplica e coloca no produto, aí você duplica e coloca no produto. A primeira combinação vai gerar uma união entre o H da fenilalanina, que é esse que está vibrando aqui, com o OH da glicina, tá vendo? Vai ficar assim. Então eu vou arrancar o H da fenilalanina. Deixa eu tirar esse H ali para você ver. Arranquei o H dela, assim, ó, tirei o H. E eu vou arrancar agora o OH da glicina. Arranquei o OH, pronto. Ó, liguei um com o outro. Olha ali o que eu fiz. Fiz água. H2O, tá vendo? Tá aí o resto, professor. O que vai acontecer com o resto? O resto vai se unir. A gente vai conectar um no outro. Prontinho. Conectei os dois. Então, observem com atenção agora como é que ficou o seu aminoácido. Eu vou até dar algumas dicas de localização para ficar mais simples a compreensão. Você está conseguindo enxergar aqui a carbonila? Está enxergando o nitrogênio? Essa é a ligação
peptídica, é a amida. A carbonila, à esquerda dela você tem aqui a metila. E à direita do nitrogênio você tem a fenila. Benzila aqui no caso, porque tem mais um carbono, ok? Prestou atenção nisso? Todo mundo? Tá. Agora você vai ver o que acontece se a gente fizer a reação de baixo, que é a reação contrária. Ó, copiei, colei. Reproduzi aqui esse primeiro aminoácido, copiei, colei, reproduzi. Agora vamos ver o que acontece quando eu pego o hidrogênio desse aminoácido com o OH do outro aminoácido, tá vendo? Vamos fazer essa interação agora? Tá, então eu vou pegar o hidrogênio desse aqui, vou cortar. Ó, vou cortar o hidrogênio, cortei, tirei o hidrogênio, vou botar ali em cima. Agora eu vou cortar o OH do outro composto, vou cortar o OH. OH, vamos cortar aqui. Prontinho. Vou cortar, cortei. Cortei, tá vendo? Ó, liguei H com OH, fiz a minha água. Beleza. Agora olha isso aqui. Olha o que vai acontecer ali. Tá vendo? Olha ali. Deixa eu colocar aqui embaixo. Assim. Pronto. Deixa eu só cortar que eu tenho no toque. Beleza. Fechou. Olha ali. Viu só? O composto que eu formei aqui, ele não é um composto igual ao outro. Ele é diferente. Tudo bem? Eles ficaram meio sobrepostos, mas eu acredito que dá para enxergar. Tá vendo? Agora, à esquerda da carbonila, você tem a benzila. À direita do nitrogênio, você tem a metila. Ui, mas é a mesma coisa que eu tenho em cima. Não é, querido. Olha com atenção. Ui, mas é só virar o de cima. Se você virar o de cima, todo mundo vira. Inclusive o nitrogênio. Se você virar o de baixo, todo mundo vira. Então, essa molécula não é igual àquela ali. Os radicais são diferentes. Portanto, o aminoácido A com B não é igual ao aminoácido B com A. Vai formar um peptídeo, vai formar um peptídeo diferente. Portanto, você tem que cuidar isso na hora de fazer as suas combinações. Oi, Pedro. Ah, tá, pensei que tu tá só mastigando teu antebraço. Legal, uma prática muito interessante, muito sadia, eu entendo. Certo, queridos? Então, essa é a base das combinações. Fiquem atentos, por isso que um A com B não é igual a um B com A, porque você fez essa construção para você poder enxergar isso. Agora, qual é a diferença entre isso e uma proteína? Vamos lá. As proteínas seguem a mesma premissa de reação. Só que o que acontece é o seguinte, ó. Você copia os seus aminoácidos e aí você desidrata intermolecularmente. Arranca o OH de um, o H do outro e junto que sobra. Voilá, tá aí o seu peptídeo novo. Só que imaginem vocês tendo muitas, mas muitas moléculas de aminoácido A. Imagine você tendo muitas, mas muitas moléculas do aminoácido B. Sabe o que vai acontecer? Isso vai começar a acontecer em todas as pontas dos seus aminoácidos. Porque essa ponta vai interagir com esse hidrogênio e essa pontinha aqui vai interagir, por exemplo, com aquele OH de uma outra molécula dele. Ô, mas e como é que eu vou ter outra molécula? Sim, querido, porque a gente não tem apenas duas moléculas, a gente representa assim, mas você sabe que tem várias moléculas, né? Então imagina a molécula daquele cara ali, ó, interagindo aqui. Vai gerar um outro aminoácido, literalmente, um outro peptídeo. Desculpa. A mesma coisa acontece aqui, ó. Imagine uma outra molécula desse aminoácido interagindo aqui, ó, tá vendo? Vai gerar uma outra formação peptídica. Tá, e daí, professor? E daí que vai começar agora a formação de uma macromolécula. Todos os Hs e OHs respectivos da carboxila e da amina vão começar a sair e vão se formar N, tipo quando você faz muitas coisas num dia, você diz assim, bah, fiz N coisas hoje, significa vários, N formações de peptídeos. Isso vai se repetir N vezes e vão se formar N águas, como você está enxergando aqui. Tudo bem? Ó? N águas. Ou não está enxergando aqui. Agora vai enxergar. E não vai enxergar ainda. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Um momentinho. Isso. Agora esperamos que você enxergue. Ou não. Um momentinho, pessoal.
Um momentinho, falha técnica. Então, vai se formar N moléculas de água. E é isso que gera esse macropolímero, esse polímero gigantesco natural, chamado de proteína. A prova da URGS é uma das provas que é mais assim tendenciosa. Eles adoram fazer perguntas do tipo, eles te dão uma molécula, tipo um peptídeo ali, e vão dizer assim, ó, o aspartame é oriundo do aminoácido fenilalanina. O aspartame é uma proteína. Pessoal, tu nunca vai ter uma proteína com uma ligação peptídica. Uma proteína é um troço gigantesco. A gente tem tanta, mas tanta ligação peptídica que você pega aqui as partes que se repetem e coloca um N embaixo porque pode chegar a 2.000, 3.000, 4.000 repetições iguais, gerando moléculas absurdamente grandes, podendo ser vistas às vezes até em microscópio. Veja, para você enxergar uma molécula num microscópio, tem que ser uma coisa assim, ó, enorme. E aí você vai ter suas N aguinhas. Então a URGS é campeã de fazer pegadinhas como isso. Tipo, recentemente a URGS fez uma pergunta. Ah, a molécula abaixo é um ácido graxo tricarboxílico. Aí botava 3 carboxilas. Aí muita gente dizia assim, ó, como é que eu vou saber se um ácido graxo pode ter 3 carboxilas? A questão é que aquela molécula não era de um ácido graxo, porque um ácido graxo tem que ter mais que 10 carbonos. Entende? Essa era a pegadinha da questão. Então, às vezes, você encontra isso em bioquímica. Repito, a questão da fenilalanina, que a URGS cobrou falando do retardo mental e da fenilcetonúria, trazia justamente isso. Eles te davam um aspartame, falava a palavra aminoácido e o desatento pensava, aminoácido, proteína. Tá errado. Um peptídeo não é uma proteína. Proteína é um troço gigantesco que tu vai ver agora. Então, não cai nessa. Proteína é uma macromolécula. Sempre tem que ter um N do lado. E esse colchete, assim, para indicar que aquilo se repete inúmeras vezes. Tantas, mais tantas vezes, que as estruturas são coisas absurdamente grandes. E para endossar, assim, fomentar isso que eu acabei de te dizer, eu vou mostrar aqui para você as decomposições das proteínas. As proteínas se decompõem por reações chamadas de lísis, quebra, água, hidrólises. E as hidrólises vão destruindo os peptídeos, as ligações peptídicas, e decompondo as proteínas. As proteínas começam virando metaproteínas, proteínas, assim, vai formar pseudopeptídeos, e vai ter um monte de decomposição, uma série de decaimento, não é decaimento, né, de decomposição mesmo, até falei errado, peço desculpas, até que você chegue na menor parte da proteína, que vai ser o peptídeo. E esse peptídeo vai acabar se decompondo numa partezinha menor ainda, que é chamada de aminoácido. Tá, vou colocar ali para você. Ó, forma o peptídeo, e o peptídeo pode ser com ditongo crescente com I ou com E, peptídeo, ele vai acabar gerando o quê? Um aminoácido, se sofrer mais uma hidrólise. Tá, então eu vou colocar aqui embaixo para você o aminoácido, ok? E vou dar uma dica também para o Enem, hein? Aminoácido. Os aminoácidos, eles podem sofrer reações que não são reações de hidrólise. São reações a gente chama de rancificação, né? Ações bacterianas podem gerar uma quebra desses aminoácidos, não é por ação de hidrólises, é por ação de bactérias. Vou colocar aqui para você ver. Bactérias podem quebrar esses aminoácidos em aminas leves fedidas. Muito fedorentas. Você já sentiu cheiro de ovo podre? Você já sentiu algum legume podre? Tipo, não sei se você come com... esse é um dos piores. Brócolis. Alguma vez brócolis já apodreceu na sua geladeira? O cheiro é horrendo, é muito ruim, é muito fedorento. Sabe por quê? Porque formam aminas leves a partir desse processo bacteriano. E essas aminas leves que são decompostas por intermédio das bactérias a partir dos aminoácidos, elas são muito fedorentas. E por serem fedorentas e terem caráter básico, em 2012 e 2014, o Enem fez a mesma pergunta.
Se cair água de peixe na geladeira, você limpa como? Resposta, suco de limão e vinagre. Porque o produto final dessa decomposição são aminas fedorentas. Inclusive o nome é bizarro. O nome de algumas são, vou dar para você, cadaverina, obviamente dos cadáveres, e a putrescina, que é oriunda da carne podre. Pessoal, o cheiro é o cheiro da morte, literalmente, né? Sem nenhuma, enfim, relação lúdica. De fato é mesmo. E o que acontece? Você vai limpar isso com ácidos. Fica a dica, não esquece. Bom, como é que funciona a estrutura de uma proteína? Tipo, é uma coisa simples, é uma coisa maravilhosa, é lindíssimo, é incrivelmente bonito. E vou mostrar pra você. As proteínas têm várias estruturas, porque você pode se perguntar, se eu pegar e jogar, por exemplo, limão, se eu pegar e espremer um limão no ovo, eu começo a promover ali a coagulação da albumina e ela vai começar a ficar branquinha. Se eu jogar limão, por exemplo, num salmão ou num peixe, ele começa a cozinhar só com limão. Inclusive um prato que é famosíssimo, né? Feito assim, se chama ceviche, não sei se alguém conhece. Então o que acontece? Você começa a jogar, começa a cozinhar a proteína só com ácido, a gente chama de cozimento ácido. O nome dessa reação é desnaturação proteica. O que é uma desnaturação? Vamos lá? Vamos falar sobre isso. Para você entender bem isso e também entender como o seu cabelo pode ficar com menos ponta dupla, porque tem tudo a ver, eu vou te ensinar, é verdade. Dica de beleza aí com o professor. Você precisa entender a estrutura das proteínas. As proteínas são moléculas gigantescas e ela começa com os aminoácidos a formar ligações peptídicas. Então o aminoácido A forma uma ligação peptídica com o aminoácido B, gerando um peptídiozinho, o B forma com C, e aí a gente tem uma cadeia, uma sequência de ligações entre aminoácidos. Desse modo, como você está vendo aqui, ok? Bom, agora eu vou precisar que você não pisque, pode ser? Não pisca, por favor, preste atenção exatamente no que eu vou te mostrar agora e vai indo, não para mais. Começa a fazer uma sequência muito grande. E como toda boa sequência que é assim retilínea, longilínea, ela começa a se enrolar, literalmente, e forma uma estrutura secundária que é isso que você está vendo aqui. Olha que massa a natureza, ó. O aminoácido A se ligou com o aminoácido B, que se ligou com o C, que foi com A, que foi com B, e aí foi com o C, que foi com o A, e aí foi com B, e assim vai, tá vendo? E aí, ó, ligou com o C, olha que coisa maravilhosa. E vai indo, montando uma estrutura como essa que você está vendo. Essa estrutura a gente chama de estrutura secundária. É uma estrutura que começa a se emaranhar por intermédio de duas grandes interações. A gente chama de interações de hidrogênio, principalmente, que são interações que vão se formar aqui, ó, entre as moléculas, tá vendo? Desse jeito, entre essas partes da estrutura secundária, porque você vai ter vários radicais dos seus aminoácidos muito próximos uns dos outros. E aminoácidos possuem, obviamente, nitrogênio e OH, tudo que você precisa para fazer grandes e fortes ligações de hidrogênio. Então aqui você vai ter ligação de hidrogênio, que vai fazer com que ela fique emaranhadinha. E você sabe muito bem, queridos, que ligação de hidrogênio não é uma interação tão forte quanto uma ligação covalente. Então é por isso que quando você esquenta, essas proteínas acabam se esticando mais ou formando outras interações. Por quê? Porque você rompe as ligações de hidrogênio que mantém a estrutura secundária, terciária e quaternária desse modo. Vide, por exemplo, o ovo cozido. Quando você cozinha o ovo, você vai coagular a albumina, porque você vai romper algumas ligações de hidrogênio que existem na albumina, e aí você vai formar outras estruturas para aquela proteína. Então, veja, isso é muito importante. Você não vai romper ligações atômicas, você vai romper interações moleculares. Por isso que é tão fácil desnaturar uma proteína. Com um pouquinho de calor, um pouquinho de ácido, você consegue desnaturar uma proteína. Ligação de hidrogênio. Só que agora para a PUC, eles fizeram uma questão super boa recentemente, falando de algumas proteínas em particular, que são proteínas que possuem alguns aminoácidos com enxofre, como por exemplo a cisteína que eu falei para você. Essas proteínas, elas podem formar pontes de disulfeto. Se elas tiverem enxofre, o enxofre ele consegue se ligar, ó, de um aminoácido com outro, formando ligações atômicas entre essas cadeias.
fazendo com que elas fiquem muito mais difíceis de romper. É o que acontece, por exemplo, nos seus cabelos. Por isso, quando você não usa muito shampoo, que é básico, você acaba deixando o seu cabelo todo emaranhado, ou riquíssimo, ou cheio de pontas duplas. Por quê? Porque como o enxofre vem de um radical sulfídrico e ele é ácido, se você não passa alguma coisa básica, você não quebra essas ligações atômicas entre o enxofre. Então a queratina, que é a proteína do seu cabelo, ela começa a se aproximar e fibras da sua queratina começam a se soltar das outras, que é o fenômeno das pontas duplas. Por isso você tem que usar o seu palmolive aí, né, para evitar as pontas duplas, evitar cabelos indisciplinados e assim por diante. E eu vou mostrar isso para você aqui, ó. Trouxe até fotos, trouxe muitas fotos. Ó, aqui está um exemplo. Olha como o que eu falei é verdadeiro. Ó. Tá vendo? Cisteína. Viu a cisteína ali? É só na cisteína que você vai ter aproximações mais fortes. Então, isso gera nas cadeias ou estruturas secundárias das proteínas interações muito mais fortes do que às vezes em outras proteínas. Por isso que você pode esquentar com uma chapinha o seu cabelo, por exemplo, que você não vai destruir a queratina do seu cabelo, porque você precisa de muito calor para quebrar essas ligações de enxofre. E se você esquentar, você vai favorecer justamente a quebra dessas interações de enxofre, evitando a formação das pontas duplas, como eu acabei de falar também. Por isso que a chapinha alisa o seu cabelo, porque com a temperatura você vai quebrar as pontes de disulfeto. Tá? E outra coisa, você viu aqui que tem umas bolinhas com um cozinho e uma bolinha com NH? Por que essas bolinhas estão aqui para fora? Porque são glicina, são os radicais desses aminoácidos que formam ligações de hidrogênio. Então eles vão formar ligações de hidrogênio com outros aminoácidos, os peptídeos, e vão fazer com que a cadeia fique cada vez mais emaranhada. Isso é muito importante, foi exatamente o Mário que a PUC perguntou. A PUC perguntou se essa ponte aqui era mais forte ou mais fraca que a ligação de hidrogênio. Toda ligação atômica é mais forte que uma ligação molecular. Então a resposta, sim. As pontes de disulfeto, que são ligações atômicas, são mais fortes que as pontes de hidrogênio, que chamamos de ligação de hidrogênio. O que tornou a questão bem mais difícil na prova de 2018, que foi aquela prova misturada, né, entre biologia e química. Por isso que eu estou falando isso para você. Não se assuste não, se não encontrar a mesma questão agora na prova do final de semana. Tá? Então eu vou mostrar ali para você. Ó. Olha como é que ficam as estruturas. Você vai ter ali o aminoácido, formando aqui a estrutura primária, e a estrutura primária começa a se emaranhar, formando estruturas secundárias. Mas nem todas as proteínas têm pontes de disulfeto, porque para haver ponte de disulfeto, você precisa de um aminoácido que tem enxofre. E não são muitos os aminoácidos que têm enxofre. É a cisteína, que tem enxofre ali, como você está vendo. Tá vendo? E aqui, não lembro qual. Putz. Tá aqui. Aí. Tá vendo? A metionina, que seria outro aminoácido que tem enxofre, poderia formar ali uma ponte de disulfeto ou algo assim. Mas a cisteína é mais clássica porque ela tem um tiol, né? Ela é um tio composto, então é muito mais comum e ela está presente na insulina, que é justamente aquela molécula que eu mostrei para você. Olha que legal agora, pessoal, o professor desenhou para você, ó. Tá vendo esses espirais assim que a gente fez? Ó, esses espirais eles vão crescendo, imagina um fio de telefone antigo assim que você joga no chão. Quando eles caem todos enroladinhos, né? Sim ou não? Ó, os espirais se mantêm, mas eles ficam aproximados. É o que você está vendo aqui. A gente chama de estrutura terciária. Os próprios espirais acabam gerando campos eletromagnéticos pelas interações moleculares e aproximando mais e mais essas estruturas, formando uma estrutura mais complexa. E essas estruturas a gente gosta na química de demonstrar com cores diferentes, como você está vendo aqui, ó. Porque muitas proteínas que são proteínas de transporte, como a hemoglobina, a mioglobina, a própria clorofila também, que é uma cromoproteína, uma proteína cromática, elas são proteínas mais complexas e elas são formadas por várias e várias estruturas terciárias proteicas. Inclusive essas estruturas, às vezes, para elas não se desmancharem do nada, elas são unidas por algumas outras partículas que a gente chama de Ms. As Ms das proteínas são como se fossem tipo um clipezinho, sabe? Que você conecta ali, dá um nozinho só para elas ficarem juntinhas assim, amarradas. E por que você consegue destruir uma proteína com facilidade? Você com um mero aquecimento ou, enfim, algo do tipo, você consegue pegar e transformar a proteína numa coisa, enfim, diferente. Querido, é muito fácil. Ó, se você começa a aumentar, olha como é que fica a agitação das moléculas. Tá vendo?
Quando você esquenta muito, ó, imagina, a proteína está toda dobradinha assim, ó, vamos pegar a proteína e vamos dobrar ela, toda dobradinha assim. Ó, quando você esquenta, você faz com que essa molécula que estava toda enrolada desse jeito, ou se desenrole ou se enrole mais, dependendo da estrutura dela. Por isso que com um mero aquecimento ou mera ação de ácido, você descoagula ou coagula, tipo a gelatina, quando você resfria, ela coagula e fica sólida. A albumina, quando você esquenta, que ela coagula e fica sólida. Mas são só desnaturações, ou seja, rompimentos das interações moleculares ou pontes de disulfeto que acontecem entre as estruturas das proteínas. Certo? Isso é interessante, cuide isso na PUC. E esse é o seu cartãozinho de proteínas. Eu não vou entrar nesse mérito da biologia, tipo, quais são as proteínas mais importantes? Porque na biologia o pessoal trabalha muito isso, e com, óbvio, maestria, com excelência, muito mais do que, obviamente, o mero químico, que quer se meter aí de pato a ganso a falar de aplicação fisiológica. Entretanto, é legal que você saiba, obviamente, algumas, né, pessoal? Tipo hemoglobina, queratina, melanina, as enzimas, são todas proteínas, bem simples. Bom, depois das proteínas, a gente vai entrar numa outra parte que é um prato cheio para questões de biologia e química orgânica em particular. Eu estou falando das gordurinhas. A gente tem que conversar muito sério sobre gorduras, porque normalmente elas têm sido trabalhadas ou vistas em muitas aulas de química, assim, ensino básico, de uma maneira muito pontual, tipo, lipídio, éster, glicerídeo, deu. Não, a prova da URGS esse ano cobrou a saponificação, então você tinha que saber como é que se faz sabão. O Enem cobra quase que anualmente questão sobre a relação anfifílica, quem é hidrofóbico, quem é hidrofílico, se você jogar um sabão na água ou um fosfolipídio, como é que ele vai ficar? Como é que ficam as micelas dos fosfolipídios das membranas? Então são coisas que são super fáceis e normalmente não são muito exploradas. E as pessoas às vezes criam alguns dilemas e problemas que na verdade não existem. São coisas muito simples de se resolver. Então eu quero acabar com esse problema e falar para vocês, queridos, de um grande amigo que você vai ter agora para passar, a gordura, por incrível que pareça. Os lipídios são as gorduras e eles podem ser classificados em dois grandes nichos, podemos dizer assim, nos fáceis e nos difíceis. Os simples são chamados de cerídeos ou glicerídeos. Eles têm em comum, se você observar com atenção, eu vou mostrar ali para você, observe com atenção, o que eles têm em comum? Eles, carbono, não, isso todos têm, né? E oxigênio, também sim, todos têm. Também, hidrogênio também. Não é isso que eles têm em comum, todos eles têm isso aqui. E isso aqui, querido, você sabe muito bem, se chama éster. Então, os cerídeos e os glicerídeos são funções que possuem como grupo orgânico padrão éster. Grave o que eu vou te dizer agora. Marque a alternativa abaixo que contém as substâncias destas três amostras: petróleo, xisto betuminoso, óleo de xisto betuminoso e óleo de soja. É que eu vou saber. Bom, questão da URGS. Petróleo é CH hidrocarboneto. Óleo de xisto, não sei, calma. Óleo de soja é gordura. E gordura, querida, simples, é éster. São normalmente glicerídeos, que são os mais abundantes e populares que existem nesses compostos. Então, nessa questão, sabendo que o petróleo tinha hidrocarboneto e que óleo de soja tinha éster, você já acabava com a questão. O que é o xisto betuminoso? Uma pedra que você esmaga e tira um material oleoso muito parecido com o petróleo. Portanto, no processo de moagem do xisto, você extrai também hidrocarbonetos. Tudo bem? Tá, e daí? É só isso que eu tenho que saber? Opa, tá bom, voltou. Pronto. Sim, sobre estes, sim. Cerídeos e glicerídeos possuem éster como função principal. A grande diferença entre os dois é que os glicerídeos muito mais populares, eles vêm de um álcool chamado de glicerol. E eu vou mostrar para você essa reação de esterificação ali ao lado. Lembrando, querido, que ésteres são oriundos de ácidos e álcoois. E aqui você tem um ácido gordo ou ácido graxo ou ácido gordo. E aqui também você tem um radical de ácido gordo ou ácido graxo, que é um ácido de uma cadeia muito grande. Tá? Não esqueçam disso.
Só que às vezes as gorduras podem ser formadas por vários grupos orgânicos e funcionais. Quando isso acontece, você vai ter três grandes tipos. Os fosfolipídios, ou glicofosfolipídios às vezes, os cerebrosídeos, como você tem ali do ladinho, e por último os esteroides, que são pouco comentados, mas esse ano é essencial que você saiba falar sobre esteroide, porque em 2020 teremos Olimpíadas em Tóquio. E lá você vai ver grandes atletas japoneses como Naruto, Goku e os demais. E sempre, eu sei, é horrível isso, mas é fato, sempre que você tem um ano de Olimpíada, duas questões caem. Primeiro, questão da medalhinha. Ah, medalha, 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 medalha. Eles adoram medalha. Ai, quanto de ouro tem na medalha da Olimpíada? Ah, como é que se faz a medalha? Por eletrólise ígnea ou aquosa de sal de ouro. Ah, calcule porcentagem de prata na medalha de ouro. A URGS cobrou 2 anos seguidos questões sobre medalha. E uma outra questão é questão sobre anabolizantes, doping, substâncias ilegais para atletas. Lembre que a delegação russa não participou das últimas Olimpíadas por casos de doping. Então, muito provavelmente você tem alguma coisa sobre. Portanto, você tem que saber o que é um esteroide. Tem que saber. Tá? E eu vou mostrar isso para você. Vamos falar então dos grandes amigos que você vai ter agora para o vestibular. Fosfolipídios e cerebrosídeos. Fosfolipídios porque vai cair em biologia nas bicamadas fosfolipídicas da membrana, então você vai encontrar isso muito certo. E isso aqui porque vai formar células cerebrais nervosas para você ter ótimos desempenhos cognitivos. Comecemos com os fosfolipídios. Se a palavra fósforo aparece, é porque você tem ali a presença desse cara, que se chama ácido fosfórico. Sempre que aparece fósforo alguma coisa, é porque tem ácido fosfórico. Os fosfolipídios normalmente são formados por glicerol também. Se você olhar com um pouquinho de talvez até boa vontade, porque não fica tão claro assim, mas um pouquinho de atenção, você vai ver que tem 1, 2, 3 e os 3 Os, aqui você tem o glicerol. Ele é formado por um ácido fosfórico e por radicais de ácidos graxos, gerando uma estrutura exatamente como eu vou escrever aqui para você. Anfifílica. Essa palavra vai cair, estou já antecipando para você. Anfifílica, já anota aí. Tá? Depois tu me cobra. Anfifílica. Teve uma questão em biologia, que a gente estava discutindo agora, estava discutindo com o Zé, que dizia assim, ó, os fosfolipídios são muito parecidos com sabões. Tá certo. Eles são os sabões orgânicos do nosso corpo, porque eles são anfifílicos. Inclusive os professores de biologia adoram desenhar eles desse jeito, ó, quer ver? Eles desenham assim, ó, uma cabeça, tá vendo? Ó, vou pintar ali para você. Eles desenham uma cabecinha, assim, e as perninhas. Né? Dá uma olhadinha ali para você ver, ó. Cabeça, ó, fica um cabeção ali, né? Que é a parte polarizada, a parte hidrofílica. E aqui o corpinho, que são as perninhas, que é essa parte hidrofóbica. Tá vendo ali? Ó, olha o espectro do meu desenho, tá vendo? Viu as perninhas? Eu tenho certeza que você já viu isso várias vezes em biologia desse jeito aqui, ó, quer ver? Dá uma olhadinha, depois você me diz se você já viu ou não. Assim, ó. Aqui, assim, aí tem uma aqui e uma quebrinha ali. Já viu assim? Sim ou não? Ah, eu nunca vi. Claro que viu. Eu vou até te mostrar onde você viu. Aqui, ó. Olha ali. Numa membrana. Isso é uma membrana celular, tá vendo? Aqui você tem os carboidratos. Os fosfolipídios também, eles conectam os carboidratos na membrana para fazer as trocas e assim por diante. Aqui você tem os canais vazados, as proteínas, tá vendo? No meio das membranas. E aqui essa parte amarelinha são as partes hidrofílicas, são as cabecinhas daquela coisa. E aqui essa parte que está no meio, que é mais escurinha, são as perninhas. Aqui você tem trocas, olha que coisa maravilhosa ali a membrana. Parte externa da célula, parte interna da célula. Agora eu vou mostrar ela de uma maneira mais clara e didática. Fica assim. Tá vendo? Cabeça, perninha, assim ou não? Tá vendo? Ali você tem os carboidratos, glicoproteína, às vezes podem ser também glicolipídios, podem também segurar os próprios açúcares, porque tem que ter o glico para interagir com a glicose, né, dos carboidratos, que são os açúcares. E aqui são as partes que chamamos de partes hidrofóbicas. Tudo bem? Então isso é mega importante, por favor. Por que a gente chama de bicamada fosfolipídica? Porque você tem duas camadas, uma em cima e uma embaixo, com as cabecinhas ali desses radicais, que são as partes hidrofílicas.
Voltando aqui, então, assim fica o seu bonequinho, tá? Dessa maneira. A parte de cima é a parte hidrofílica, vamos escrever ali, hidrofílica. Então ela interage com água. E a parte de baixo é a parte hidrofóbica. Então ela vai ter aversão à água. Pessoal, uma questão que eu acho que pode cair é assim, ó. Ah, joga isso aí num copo d'água. Como assim? Vamos supor que você tem aqui, ó, vou fazer grosseiramente um copo d'água, assim. Vou fazer um copo d'água, beleza? Se você jogar esse troço aqui, isso aqui, ó, num copo d'água, ele não pode ficar assim. De jeito nenhum. Se tu marcar assim, tu vai estar errando e errando feio. Porque as perninhas são hidrofóbicas. E se elas são hidrofóbicas, elas não podem estar na água. Tá, e como é que ele ia estar então, professor? Ele ia estar assim, ó. Você pega ali a cabecinha dele, assim, tá vendo? Tem que estar ao contrário. Você vai ter ali o contrário. Deixa eu apagar aqui e fazer rapidinho. Ó, tem que ser assim. É assim que você tem que ter ele. Assim ele estaria interagindo com a água. Então você teria vários iguais a esse, ó, vários iguais a esse, tá vendo? Ali interagindo com a água. Seria assim a interação que você teria com a água. Por favor, não erra isso. Com essas perninhas para cima, porque elas são menos densas. Afinal, gorduras são menos densas e assim por diante. Então, por favor, não esquece. Outra coisa, formação de micelas. Formação de micelas são formações onde você vai ter exatamente isso que você vai enxergar agora. Micelas são esses movimentos aqui que formam esses aprisionamentos. Quer ver? Ó? Olha que coisa linda. Olha que massa. Aqui você tem a formação de micelas. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso é uma micela. Ok? A parte hidrofóbica se fecha fora, por exemplo. A hidrofílica, desculpa. E ele forma uma bolinha. Dentro fica a parte hidrofóbica, fora a parte hidrofílica interagindo com a água, que você tem moléculas de água, isso se chama micela, certo? Não esqueçam, mega importante, vai cair, óbvio que vai cair em alguma prova que você vai fazer agora, logo logo você vai encontrar isso. Outra coisa que agora tem mais a ver com química, e aí os biólogos vão precisar da nossa ajuda. Você está vendo a perninha aqui, que é a parte do ácido graxo? Você viu que tem uma quebrinha na perninha ali? Você lembra por que quebra a perninha ali? Isso. Ali você tem uma isomeria geométrica do tipo cis. Ó, você tem elétron, o hidrogênio aqui, então você tem ali uma estrutura cis. Sempre que é cis, ele quebra a perninha. Quando é trans, fica retinho, fica longilíneo. Isso pode aparecer, fica bem atento. Os cerebrosídeos, eles são glicolipídios, porque eles têm sempre açúcares. É a única diferença deles para com os fosfolipídios. Os fosfolipídios não têm açúcares normalmente e os cerebrosídeos têm açúcares, como você pode ver ali. Tá? Normalmente os cerebrosídeos são chamados também de glicolipídios, porque eles possuem ou glicose, ou frutose, ou, enfim, galactose, algum açucarzinho que vai se conectar ali em cima e vai facilitar muito a interação dele para com outros açúcares, retendo muitas vezes ali os carboidratos, assim como as glicoproteínas também o fazem. Tudo bem? Mas a única diferença, repito, todos eles têm um caráter apolar muito grande e tem uma característica anfifílica. Cabeça hidrofílica, corpinho hidrofóbico. Bom, queridos, vocês sabem qual é a grande diferença entre colesterol, testosterona, progesterona, estradiol, enfim, coisas desse tipo? A grande diferença não é isso que tu tá vendo. E tu tem que lembrar desse shape, literalmente. Eu tô falando muito sério porque a prova, esse ano eles vão cobrar isso aqui, eu não tô brincando. Eu tô prevendo com você uma questão agora, não é presunção do professor. Você tem que saber que isso aqui é uma gordura, porque é o ano de Olimpíada, que precede, né, ou antecede o ano de Olimpíada. E é a prova referente ao ano de 2020. Então eles vão cobrar alguma coisa sobre esteroides, hormônios. E hormônios são esteroides. Esteroides são gorduras. Tanto que, repito, uma menina que não tem um percentual de gordura X não menstrua em certa idade. Por quê? Porque ela tem uma baixíssima taxa de esteroides. Então ela não produz hormônios como progesterona, estradiol, norepinefrina e vários outros. Desse modo, você vai ter uma descompensação hormonal.
E a grande diferença, por exemplo, entre vários desses hormônios que eu falei para você, são os radicais que se incluem nisso aqui. Mas isso é sempre igual. São 4 ciclos, 3 hexagonais e 1 pentagonal. Por exemplo, a testosterona, ela é uma cetona e aqui em cima tem uma hidroxila. O LDL e o HDL, que são os colesteróis, né? Pensemos assim, eles são diferenciados pela cadeia que tem aqui em cima. Aqui em cima tem uma baita cadeia apolar, mais hidrofóbica. Vou mostrar a fotinha para você ver. Ó, olha a fotinha ali, ó. Isso aqui é uma testosterona, tá vendo? Viu? É um álcool e uma cetona. Eles podem só cobrar a função orgânica aqui, beleza. Mas veja, tá vendo que a estrutura é a mesma? Eles vão te perguntar, e a testosterona pode se enquadrar no grupo bioquímico, letra A, bomba, né? Não, né, querido? Ele é um hormônio, e um hormônio é uma gordura, tá? Então eu sei que muita gente usa como referência, assim, várias pessoas, vários intelectuais da área, como por exemplo o menino falou, Léo Stronda, né? Outra menina falou, sabe, pessoal, Pugli, não sei. Pugliese, isso aí, então são, né, grandes referências da área, são obviamente PhD, devem ter feito algum pós-doutorado aí na área de bioquímica. Então eles falam muito sobre essas coisas, mas você tem que cuidar alguns detalhes, por exemplo, hormônio é gordura, isso é gordura. Eles podem perguntar em que classe você classifica essa substância, ou categoria no caso, perdão, categoria das gorduras. Sabe qual é a diferença entre isso e o colesterol? Tá aí, ó, esse é um colesterol. A gente chama de HDL, High Density Lipoprotein, LDL, Low Density Lipoprotein. Então são lipoproteínas muitas vezes, ou apenas lipídios e tal, mas sempre, independentemente do que você tenha, sempre terá 4 ciclos como este, tá vendo? E 3 hexagonais e 1 pentagonal. O que muda são as partes assim periféricas, a parte mais cosmética, no sentido de superficial. Tudo bem? Então aí estão os esteroides. E agora a gente vai entrar numa baita aula, ou momento da aula de higiene pessoal. Momento de higiene pessoal. Dicas de beleza com o professor, né? Que não, obviamente, sou uma referência no assunto, mas vou lhes dar algumas referências técnicas para você entender. A primeira coisa que eu vou precisar é que você resgate a sua origem. Muitos e muitos ancestrais de vocês tiveram aquela origem rural, agrária, aquela coisa assim pós-revolução agrícola, né? Aquela coisa assim, como é que eu vou fazer o meu dove? Como é que o pessoal do Antigo Egito fazia o seu dove com 4 de creme hidratante para manter sua pele macia e hidratada? Não era assim tão fácil de você conseguir fazer isso. Mas os sabões, que são milenares, são feitos sempre do mesmo jeito. Você precisa de 2 ingredientes apenas para fazer um sabão. E você tem que saber disso. Porque isso vai cair na sua prova. E eles vão perguntar, sabão você faz com o quê? Como é que eu vou saber? 2001, você não era nascido mesmo. A URGS fez uma pergunta. Como é que se faz sabão? Proteína. Açúcar. Meu Deus, você é para lamber o sabão, pelo amor de Deus. Né? Você faz sabão com gordura e cinzas de plantas. Cinzas são ricas em o que eu vou colocar aqui do ladinho. Bases fortes, metais alcalinos, potássio, sódio, que é tudo que você precisa para fazer um sabãozinho. Então é óbvio que antigamente o pessoal não ia comprar soda cáustica para fazer sabão. Então eles usavam cinzas de plantas para fazer o seu sabão. Então é gordura mais soda vai gerar o quê? Vai gerar o seu sabãozinho, que é um sal orgânico, ok? Vamos colocar aqui, ó, sabão, mais um álcool. Professor, como assim sabão mais um álcool? Sabão mais um álcool. E esse álcool em particular, quando é de gordura animal, assim, né, como no interior se faz muito sabão com gordura animal, em particular esse álcool é o glicerol. Professor, daí eu já não consegui entender, não entendi absolutamente nada, nem sei o que é um sabão. Bom, para que as coisas fiquem claras acerca do sabão, a gente vai ter que parar um pouquinho, fazer um break e dar uma olhadinha na reação de formação de uma gordura, para a gente resgatar um pouco de esterificação. Aí você vai conseguir entender direitinho
Por que quando a soda reage com a gordura, vai formar um glicerol e um sal orgânico chamado de sabão? Bom, vamos fazer um break e vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Reação. Como funciona a formação de uma gordura? A gordura mais simples, que é o glicerídeo, também chamado de triglicerídeo, porque são 3 ácidos gordos, é uma gordura proveniente de um álcool muito popular na química e no nosso corpo, chamado de álcool glicerol. Esse que você tem ali em cima. Então eu vou escrever para você, álcool glicerol. Mas eu nunca vi isso. Já viu sim? Já ouviu falar em glicerina? Exatamente, isso é a glicerina, glicerol. E ácidos gordos. Tá, e daí, professor? Quando o glicerol interage com o ácido, olha o que vai acontecer. Por favor, não pisca agora. Esterificação. O OH do ácido se gruda com o H do glicerol e aí o ácido vai encaixar aqui, ó. Ai, encaixou. Deixa eu só tirar essa flecha. Sai, flecha. Pronto. Ó, encaixou. Tá vendo? Ó, encaixou. O OH, desculpa, desafinei. O OH do ácido gordo sai, pegou o H do, encaixou, viu só? E o OH do ácido gordo, de novo, pegou ali o H e encaixou o ácido. Viu quantos ácidos graxos encaixaram aqui? 3. Ah, exato. Por isso que a gente chama de triglicerídeo. Viu quantas aguinhas se formaram? 3. Isso. Por quê? Porque você teve 3 formações de ésteres. E viu por que o nome é, veja, glicerol? Porque ele veio, glicerídeo, porque ele veio do álcool glicerina, ou glicerol. Você tem que saber fazer isso sozinho para a prova. Sério. Eles vão pedir isso de ti. Eu tô sendo muito taxativo. Você vai ter que fazer isso aqui na prova. Tudo bem? Tá, professor. E daí? E primeiro, tá muito ruim essa aula, muito ruim. Como é que eu vou saber o que é um ácido gordo, um ácido graxo? Baita pergunta. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos que formam essas gordurinhas mais populares. E todos os ácidos gordos ou ácidos graxos, eles possuem algumas coisas bem peculiares. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho a gordurinha. Gordura. Onde está você? Gorduras. Não, gorduras. Não, gorduras. Açúcares. Gorduras. Não, açúcares. Não, açúcares. Não, gorduras. Se você está bem, só me deixa. Vai tudo certo. Tá? Meu momento, tá? Isso. Ai. Isso que eu tinha anotado. Onde está a gordura? Pessoal, só mais 35 minutos. Por favor. Só me deixa agora. Que tristeza. Que bom, pessoal. Não estou achando a gordura. Tá? Não, isso aqui é ilícito. Vem pra cá. Deixa eu ver o ácido ali. Bom, que bom, pessoal. Não estou achando a gordura. Que legal. O senhor está ficando irritado. Está perdendo a compostura. Respira fundo, tranca, solta. Ai, que bom. Que bom, não achei a gordura. Mas ela está por aí, né? Então, a gordura, pessoal, é uma molécula gigantesca. É um triglicerídeo, né, que eu vou achar. Não, só me deixa, pessoal, só me deixa. Eu tenho que achar. Ah, que droga, pessoal. Opa. É por aqui. Olha aí. Sucesso, pessoal! Sucesso, pessoal! Achei. Quem é que faz um troço sem catálogo? Desculpa, pessoal. Eu tô bem, foi só um momento, né, de, enfim, super compostura. Voltamos aqui, então, à gordura. Isso é uma gordura. Olha que coisa maravilhosa. Tá aí, é uma gordura. Eu não sei, olha só que loucura nessa gordura. Você pode ver que aqui você tem os ésteres, tá vendo? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por isso triglicéride. E você vê que isso é um ácido gordo, ó. É um ácido grandão, bem grandão. É um ácido bem grandão. Tem um monte de carbonos nele. Você vai dizer se essa gordura é líquida, sólida, cis ou trans, se houver ligações duplas nesses radicais de ácidos gordos.
Você pode ver que tem ligação dupla aqui. Não sei se dá para enxergar, porque a resolução está muito boa, mas tem duas ligações duplas até, uma aqui e outra aqui. E todas também, aqui, muito bem, querida, ótima observação. Aqui você tem também, ali você tem também ligações duplas. Então, se você tem ligações duplas, por exemplo, essa gordura é uma gordura líquida, um óleo, né? E você pode chamá-la de poliinsaturada. Tente explicar para o leigo por que ela seria poliinsaturada. Insaturações são ligações duplas. Veja, você tem uma, como a Gabi Lousada falou muito bem, duas insaturações. Duas é mais que uma. Poliinsaturada. Então são gorduras poliinsaturadas. O Enem vai fazer um contexto, vai te dizer assim, a gordura poliinsaturada é ruim para o caminhão. Qual eu escolho para fazer o meu biodiesel? Ah, então não pode ser essa daqui, porque essa aqui é poliinsaturada. Você tem que pegar uma gordura que não tenha ligações duplas, que seja mais saturada. Fique atento, eles vão explicar um contexto e vão pedir para que você use o seu conhecimento acerca de saturado, poliinsaturado e assim por diante. Então, isso é uma gordura. Aqui você tem um radical de glicerol, tá vendo? Que se ligou com os 3 ácidos graxos e a molécula fica desse jeito. E no seu organismo, sabe como é que ela está agora? Ela está assim, ó. Quando você toma o chimarrão, sabe o que acontece? Ela fica assim, ó. É assim que ela fica. Tá vendo? Essa é a gordurinha agora, depois que você tomou o seu chimarrão. Bom, vamos lá então. Tem uma outra coisa que é importante saber? Sim, bem importante, por sinal. Você está dando uma olhadinha ali no nome desse ácido? Linoleico, sim ou não? Beleza? Tranquilo? Tá, você viu que aqui você tem 2 insaturações cis, né? Viu? Por isso que ele está dando uma volta. Agora dá uma olhadinha aqui nesse ácido palmítico. O ácido palmítico não tem nenhuma ligação dupla, por isso que ele vai fazer gordura saturada. Ok? Ele vai ser sólido. Tá, e o que tem a ver isso uma coisa com a outra, professor? Olha agora que eu vou te mostrar aqui no quadro. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui é ceras, né? São ceras, cerídeos. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Presta muita atenção nisso que eu vou te mostrar agora, ok? Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui. Tu viu que aqui em cima está escrito trans ômega 3? Tá, eu acho que isso vai aparecer, ok? Já é a parte fundo da piscina. Ele é trans simples, porque está na transversal os hidrogênios, ela é mais retinha. Você viu que ela é mais retinha? Trans é retinha. Agora minha pergunta é por que é ômega 3? Vamos lá? Ômega é a primeira ou é a última letra do alfabeto grego? Última. Conta comigo. 1, 2, 3. Dupla ligação. Quando você tem uma gordura ômega 3, ômega 6, ômega 9, é quando você começa a contagem do fim para o começo. E você vai contando do fim para o começo os carbonos desse jeito. Esse aqui é o fim da molécula, aquele é o começo. Comecei pelo fim. 1, 2, 3. Se fosse ômega 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse ômega 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A dupla estaria ali. Abre o olho, fica atento. Isso aí é parte fundo da piscina, diferencia a questão. Então, essas letrinhas gregas, alfa, beta, ômega e assim por diante, sempre indicam posições na química. É uma bela dica para você guardar isso para as suas gordurinhas lá na prova. Sempre vai ser a posição da insaturação, mas contada do fim para o começo, ok? Então, visto já agora, queridos, como funciona a esterificação de uma gordura, você pode vir aqui para o sabão. Eu vou precisar de muita atenção de novo de vocês para falar do sabão, porque a reação não é muito agradável não, tá? Funciona assim, ó. E por que está fazendo tanto drama, professor? Ué, é muito fácil, porque foi questão da URGS esse ano. Ah, mas eu acertei de barbada. É, querido, realmente, o pessoal da URGS colocou uma questão muito fácil sobre sabão. Se você contasse apenas, você acertaria. Mas ninguém que fez a questão sabia o que estava fazendo, eu te garanto. Vocês só contaram os átomos para acertar a questão. Vai ser sempre assim? Não sei. Então é melhor não é, evitar, enfim, do que remediar. Vamos lá. Como é que funciona o sabão? O Na do NaOH vai reagir com esse oxigênio aqui. Esse aqui. Então, a molécula da gordura, ela vai se partir assim, ó. Até no canal ali eu fiz essa explicação, né? Eu botei isso aí na aula, pós-aula de reações orgânicas, que é a parte mais dura, assim, das reações, para provas muito complexas, onde o professor falou de reações que nunca aparecem, assim, tipo reativo de Tollens e outras reações absurdas. Eu falei disso aqui lá. Aí teve uma pessoa que colocou nos comentários assim, bah, tá errado, ele ataca a carbonila, certo que era estudante de química, né?
Só que assim, ó, viu, Juan? Fica a sugestão aí, anota isso aqui com carinho, porque um dia tu vai precisar e tu não vai saber onde procurar. Tá? Porque os livros não vão fazer coloridinho como você vai fazer, não. Tô falando, tô avisando. Olha o que vai acontecer, pessoal. Esse é o mecanismo da reação, tá? A gordura que você tinha antes vai se partir aqui. E o sódio vai entrar exatamente aqui, ó. Por que está fazendo esse drama? Querido, porque caiu esse ano e ninguém sabia a questão. Muitos acertaram por dedução ou às vezes no chute. Eu não quero que isso aconteça com você. Primeiro, você tem que saber que banha mais soda dá sabão. E o sabão é um sal orgânico, uma molécula que tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. A cabecinha dele é hidrofílica, a cauda é hidrofóbica. E a reação de constituição é essa que eu estou te mostrando. A parte do álcool, que é a glicerina, essa parte aqui, tá vendo? Olha esse pedaço aqui, veja esse pedaço. Ó, esse pedaço vai acabar ficando justamente com os OHs da base. Aí o menino falou lá pra mim, porque tá errado, não é assim, ele ataca carbonila. Não, eu vou mostrar ali o mecanismo para vocês verem. Mas só para mostrar mesmo, tá? Não precisa decorar o mecanismo, fica tranquilo. Então é assim que vai se construir o sabão. Ó. O glicerol vai sair, então quando a pessoa joga na banha soda cáustica, ela produz glicerina, um subproduto. Inclusive você deve ter visto um filme já, né? Clube da Luta, ouvido falar, que eles faziam bomba com sabonete que era obtido a partir de gordura de lipoaspiração. Então quando você joga a soda naquela gordura, você faz o quê? Você tira a glicerina dela e você faz sabão, tá vendo? Então eles faziam um sabãozinho e pegavam a glicerina, não posso contar, porque senão vou dar spoiler, mas você já tinha que ter visto, mas enfim. Enfim, esse aqui é o sabão. Esse R é gigantesco, tem que ser um ácido gordo. Então essa é a parte hidrofílica e essa é a parte hidrofóbica do sabão, como mostrei no videozinho antes. E esse é o álcool que sobra, o glicerol. Por que é assim que acontece? Eu vou comentar por alto, assim, não vou entrar muito no mérito, porque é bem complexo o mecanismo. Mas acontece assim, ó. O carbono vai perder o elétron aqui para o oxigênio da carbonila, desse modo, e vai se formar um carbocátion. Quando se forma o carbocátion, esse OH aqui que sai da base vai atacar esse carbono. E aí vai gerar essa estrutura aqui embaixo que você está vendo. Bonitinho, colorida, como o professor fez ali para você. Mostrando o parzinho de elétrons da base, que agora está aqui, tá vendo? Se tem uma coisa que não funciona muito, são 3 oxigênios no mesmo carbono, pode ter certeza. Então, o que vai acontecer agora, professor? Show de horror. Esse oxigênio aqui embaixo, ele vai acabar puxando esse elétron do carbono, formando temporariamente um carbocátion, que vai ser sanado pela doação desse parzinho de elétrons, gerando agora 2 nucleófilos distintos, este e este. Como esse nucleófilo aqui ele é mais forte, porque ele tem 2 oxigênios, ele vai puxar o eletrófilo mais forte, que é esse aqui, que é o sódio. Então o sódio vai entrar justamente aqui, formando sabão. E como o outro nucleófilo é mais fraquinho, ele vai puxar o hidrogênio. Ele vai formar um álcool ali para você. Então esse é o mecanismo de formação de sabão. Tem que saber que o sabão é feito por gordura e soda e o sódio vai entrar bem no oxigênio ali do éster. Ok? Oi? Poderia dizer que é um sal? Olha só, o que a Gabi Lozada falou aqui é genial, genial. Tem que dizer que é um sal, querida. Muito boa observação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora você recebe o seu card, ok? E eu vou mostrar aqui uma coisa que a Gabi Lozada comentou. Tá? Vou mostrar aqui para você. Prometo que eu não vou demorar 25 minutos para achar. Ou não. Só um momentinho, sem pressão. Já achei, viu? Não foi tão demorado. Ó, quando você... Sai. Pronto. Você só fala sozinho? Muito. Você tem problemas bem sérios. Okay? Esse é o sabão, como a Gabi Lozada falou. Ele é um sal orgânico. Ele tem essa cauda aqui que é hidrofóbica e aqui você tem uma ligação iônica, inclusive. Tá vendo? Na parte hidrofílica. Tá? Então você chama ele de sal orgânico. URGS recentemente. Minto. Enem dava várias alternativas para sabão e eles davam uma molécula com 2 carbonos só aqui. E aí muita gente vem me perguntar, professor, por que não pode ser um sabão se tem aqui o sal orgânico? Pô, tu tinha 2 carbonos, querido. Sabão tem que vir de gordura, de ácido gordo. Tem que ser um monte de carbono lá do ladinho, né? E não só 2, pelo amor de Deus.
quero acertar todas as questões do Enem, professor. Pô, legal, querido, é um propósito ousado, hein? Mas vamos lá, é um ótimo propósito. Eu te acompanho e te dou toda a força. Para você acertar todas as questões do Enem, você tem que cuidar de um outro tipo de sabão chamado detergente. A premissa é a mesma, só que ao invés de ser com gordura, ele é feito com sulfonato, do ácido sulfônico, lá da sulfonação do benzeno. Então eu comentei isso na reação de substituição do benzeno. Ele vai formar essa estrutura aqui. Se a cadeia for retinha, todas as moléculas vão se encaixar muito bem e ele não vai ficar com oxigênio nos interstícios dessa molécula. E entrando um pouco na biologia, eu não entendo por quê, porque eu não entendo muito de bactéria, mas segundo os biólogos, as bactérias têm mais facilidade para decompor as cadeias quando são retas. Desculpa, mas eu não sei por que essa informação, apenas li num referencial. Quimicamente falando, por serem mais longilíneas, você vai ter um encaixe melhor, mais densidade, menos gases ali no meio. Quando a molécula tem cadeia ramificada, vai formar isso aqui, ó. Tá vendo? Espuma. Porque quando ela é ramificada, a molécula não consegue encaixar muito bem na outra e fica com um monte de espaço intermolecular. E aí os oxigênios ficam no meio, gerando bolinhas de sabão. Segundo os biólogos, as bactérias não conseguem decompor muito bem em moléculas com cadeia muito ramificada. Não sei porquê. Mas vai formar uma proteção em cima, dificultando a troca de oxigênio, prejudicando a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio na água, e prejudicando assim, obviamente, a vida aquática. E a última coisa sobre sabão que eu tenho que conversar com você, que é mega importante, você lembra daquela prática, alguma vez na vida você já deve ter visto, da biologia, que é pegar um copo d'água e jogar detergente dentro? Isso se chama lavar louça, se você nunca fez, você deve começar. Não, querido, assim, ó, muitas vezes os biólogos sacrificam um inseto para mostrar isso. Eles pegam um insetozinho, botam em cima e mostram, olha, o inseto boia na água. Por quê? Por causa da grande tensão superficial que existe na interface da água. As águas se grudam ali em cima e não se soltam de jeito nenhum. Só que quando ele começa a jogar o detergente faz com que se diminua a tensão superficial da água. O que significa isso? Significa que o detergente entra na água ali e a parte hidrofílica separa as águas umas das outras, criando buracos. E olha o que eu vou falar, pode me criticar, mas a água fica, cuida da expressão, mais molhada. Sim, é verdade, ela molha mais as coisas, de fato. Por quê? Porque ela vai ter uma tensão superficial menor e ela vai poder se espalhar mais, interagir mais com outras coisas. Por isso que nós chamamos de sabão tensoativo. Sabão é tensoativo. Ó, isso aqui é o sabão, essa aqui é a cabecinha do sabão. Ali está a água. Ele entra e faz assim, ó, separa as águas, para as coisas poderem entrar literalmente nessa amostra ou no sistema aquoso. Certo? Então, em uma palavra, tensoativo. Sabão é tensoativo, que significa diminui a tensão superficial da água. Tudo bem? Abre o olho, vai cair isso em algum momento, em alguma prova interdisciplinar. PUC ou Enem. Na URGS é difícil, mas PUC e Enem, pá, cara deles. Fala, Pedrão. Eu ia perguntar a questão da gordura insaturada ou saturada. Ok. Ela ser líquida ou sólida. Ok. O motivo disso. Sim. Quando a gordura é insaturada, você tem maiores espaços intermoleculares por causa da insaturação. E, aliás, ainda mais se for cis. Se ela for cis, ela vai ter mais espaço ainda entre... Ok. Né? Eu acho que tem que pagar o cartão. Esqueci. Enfim. Né? Então vai ter grandes espaços intermoleculares por causa da ligação pi, que dificulta o encaixe das moléculas, porque afinal são elétrons e elétrons repelem elétrons. Quando a ligação é sigma, o encaixe é perfeito, porque não tem as ligações pi para atrapalhar, pensamos assim. Então a molécula encaixa bem. Por isso elas ficam mais coesas e por tal motivo ficam sólidas, tendem ao estado sólido. Tudo bem? Bom, queridos, então esse é o nosso cartãozinho de gordura. Vamos para o nosso último cartão, que é o cartão mais simples, sinceramente, porque em química eles só cobram a mesma coisa. Qual a diferença entre uma glicose e uma frutose? Sempre a mesma coisa, estamos falando dos glicídios. Os glicídios são açúcares, do grego glicos, como o professor falou, significa doce, né? E os açúcares, eles são muito importantes no nosso corpo, porque existem várias substâncias que têm uma função estrutural, como a própria hélice dupla do DNA, é uma função de estrutura, como a parede celular ou vegetal, ou estruturas como seda é uma proteína, como a celulose,
o algodão e assim por diante, que são formadas por carboidratos, açúcares. Se a gente pudesse na química resumir um açúcar em uma função orgânica, essa função seria álcool. Tanto que o álcool etílico, que é o álcool comum, vem da fermentação de açúcares. Nós podemos dividir os açúcares em dois grandes grupos. Os açúcares que se quebram e os que não se quebram, em partes menores. Os que já são as partes menores, que não se quebram, são chamados de ósis. Não hidrolisam, não se quebram, hidrolisam. E também são chamados de monossacarídeos. Monossacarídeos. Essas são as ósis, ok? As ósis podem ter números variados de carbono. Você pode ter ósis que possuem 4, sendo chamadas de tetraósis, ósis que possuem 5 carbonos, chamadas de pentósis, até vou falar delas aqui embaixo para você ver, e ósis que são chamadas de hexoses, porque elas possuem 6 carbonos. As hexoses, elas têm uma fórmula genérica, padrão, que você conhece muito bem, tenho certeza. E essa formulinha é C6H12O6. E a gente chama de hexose porque elas possuem 6 carbonos. 3 hexoses fundamentais que você tem que saber, não adianta. 2 delas são chamadas de aldoses porque obviamente possuem a função aldeído, aldeído e aldeído, e a outra é chamada de cetose porque possui a função cetona. As aldoses mais populares são as que você já conhece, sabe que eu vou colocar. Glicose e galactose. A diferença entre uma glicose e uma galactose está apenas na mera posição do OH, tá vendo? Então você não pode chamá-los de isômeros de função, porque é a mesma função. Como é que a gente chama só quando a posição troca? Um pouquinho mais chato. Oi? Desculpa. Não seria posição porque é no mesmo carbono, né? E leva-se a crer que sim, mas como não houve uma troca, por exemplo, esse OH não veio para o carbono de cima, não é um pouco mais sutil, é bem difícil. A gente nem vê isso no ensino básico. A gente chama de epímeros. Epímeros são isômeros que mudam só, se diferenciam em relação à posição de um OH. Tipo, um está numa posição axial, o outro está na posição equatorial, um está para a esquerda no seu ponto de vista, o outro está para a direita. Eu não posso chamá-los de diástereoisômeros? Sim, também, porque eles não são enantiômeros, e qualquer coisa que não é enantiômero, sendo ótico, seria diástereoisômero, de fato. Mas tem um nomezinho específico, são epímeros. Isso nunca vai cair na sua prova, fica tranquilo. É só para mostrar que existe um nome para essas coisas. O pessoal tem mania de dar nome para tudo aqui. Mas enfim, a glicose e a galactose tem uma diferença muito sutil, como a Gabi Lousada notou. É esse OH aqui, tá vendo? Só isso. Agora, as duas, quando elas ficam muito agitadinhas, elas acabam tendo interações entre os próprios átomos da molécula. E essa interação é tão intensa que dobra ou enverga ela, formando ciclos hexagonais. A gente chama esse processo aqui, onde esses açúcares, essas ósis se fecham, de ciclização. É legal, assim, para vocês que são alunos diferenciados, saberem que as aldoses, a glicose e a galactose, se transformam em hexágonos. E a cetose, que é aquela ali, a cetona, vai se transformar em pentágonos. A cetose, você conhece também, é o açúcar das frutinhas, chamado de frutose. Frutose. Isso acontece pela interação entre a carbonila e os carbonos. Indo um pouco mais a fundo até, mesmo que seja irrelevante essa observação para o teu contexto de vestibular, mas às vezes a carbonila interage com o carbono 4, daí ela forma um pentágono, só que é muito instável.
Normalmente a carbonila interage com carbono 5, formando um hexágono. Então é muito interessante porque às vezes eles desenham uma sacarose ou um amido e perguntam assim, quais são as estruturas? Aí você vê um monte de hexágonozinho assim na estrutura. Aí você não entende por que tem um monte de hexágono. Porque essa molécula ela não fica assim no seu organismo, ela acaba se quebrando, se envergando e formando estruturas cíclicas como essa aqui que você está vendo. Hexagonais para glicose e galactose e pentagonal para frutose. Mas isso cai em química. Pessoal, quando cai em química eles perguntam se tem isômero ótico, se tem carbono quiral, ou se são isômeros de função, tipo a glicose e a frutose são isômeros de função. Sim, porque a glicose tem uma aldose e a frutose é uma acetona. A resposta é sim. Então são coisas bem bobinhas, mas para dar para você um pouco mais de profundidade para esse aspecto em particular. Esses são os açúcares que não se quebram. Agora existem açúcares que se quebram. E esses açúcares que se quebram, ou seja, hidrolisam, eles podem gerar apenas ósis, que chamamos de holosídeos, e podem gerar também, por exemplo, proteínas, podem gerar gorduras, né? Podem gerar várias outras coisas, que a gente chama de heterosídeos. Esses muito mais complicados. Os holosídeos, que são o foco do nosso estudo, eles podem se separar em oligosacarídeos, oligo do grego é pouco, ou polissacarídeos. Os oligosacarídeos, eles vão ter fórmulas bem interessantes. Normalmente eles têm 2 moléculas de ósis na sua estrutura. Você sabe muito bem disso aqui, eu tenho certeza que isso aqui não é novidade para você. Essa aqui é a sacarose, tá vendo? C12H22O11. A sacarose pode hidrolisar, e ao hidrolisar, com água, obviamente, né, ela vai formar 2 moléculas de monossacarídeos. No caso, a sacarose forma uma glicose e uma frutose. Aí na biologia o pessoal ensina que a sacarose é glicose e frutose. A lactose é glicose e galactose. A maltose também, que tem essa mesma fórmula, vai ser glicose e glicose. Então é um contexto mais biológico. Na química eles só vão perguntar para você, na hidrólise daquele oligosacarídeo, quantas moléculas de monossacarídeos você vai produzir. Bom, se você hidrolisar, você vai agregar aqui 2 hidrogênios mais um oxigênio, vai dar 24 e 12. Você vai quebrar então, né? Vai formar 2 moléculas de C6H12O6. E os polissacarídeos são moléculas absurdamente grandes, são também polímeros naturais, cujo monômero é um C6H10O5 na N. Por que N? Porque são muitos. E aí vai requerer muita água, tipo o que está na sua boca agora. A amilase, que é uma enzimazinha muito parceira, que vai quebrar o amido carboidrato para transformar ele cada vez em partes menores até chegar em glicose, frutose, que o seu organismo vai absorver. Polissacarídeos na biologia, amido, celulose, glicogênio, que é de origem animal, e assim por diante. São clássicos polissacarídeos, né? São açúcares macro. E, queridos, uma coisinha que também é biologia, mas eu queria me meter aqui de pato a ganso, como te falei, que é a questão que gerou, inclusive, uma das maiores revoluções científicas para a humanidade em 1953, descoberto pelo James Watson e o Francis Crick, né? Que é a dupla hélice do DNA, que é a nossa tradução genética. Inclusive, gerou um livro maravilhoso depois, que é O Gene Egoísta, do Richard Dawkins. Se você tiver a oportunidade de ler isso uma vez na vida, interessantíssimo. Viu, Juan? Anota aí. É muito bom esse livro mesmo, que vai mostrar que nós, tecnicamente, somos portadores de genes, somos reféns de genes. E se você parar para pensar, de fato é. A gente só é um portador de um código genético. E isso tudo surgiu a partir da descoberta da estrutura dos genes. E os genes, queridos, que são as nossas traduções, são formados por 2 açúcares muito populares, ambos de 5 carbonos. Por isso que você chama de pentose. Eles são pentoses.
Olha que interessante, todos os açúcares do corpo são são destros. Então eles vão ser chamados de destro, tá vendo? Esse aqui é ribose e esse aqui também é ribose, destro-ribose. Só que eles não podem ter o mesmo nome porque eles não são iguais, você concorda comigo? Qual é a grande diferença entre eles? Tu poderia observar e me dizer? Um deles é desoxigenado, sim ou não? Como assim, professor? Ué, tem um oxigênio a menos, sim ou não? Por isso que a gente chama de desoxirribose, porque ele é desoxigenado. Desoxirribose. Ou se quiser botar um hífen, colocaria um acento. Esse aqui é o constituinte da dupla hélice no DNA e aquele do RNA. Certo? Como assim dupla hélice? Não entendi, professor. É que na dupla hélice você tem três coisas. Um ácido fosfórico, que dá essa liga, né, une esses açúcares. Você tem veja, açúcar aqui no meio, e você tem a base nitrogenada, vindo de purinas ou outros radicais de nitrogênio, que tem uma estrutura sempre do mesmo jeito. Então, estas três coisas geram um triozinho de nome nucleotídeo. Os nucleotídeos, eles são as estruturas que vão formar a dupla hélice do DNA. Enquanto você está recebendo aqui o cartãozinho, eu já vou mandar ali para você o cartãozinho e eu vou mostrar para você a estrutura do DNA para você enxergar. Isso é bem importante, bem enriquecedor para a prova, porque, repito, é uma interface entre a biologia e a química e para as provas que são interdisciplinares é um prato cheio. Aqui está o DNA, ó. Ali está a dupla hélice. Você pode ver que tem pentose, ácido fosfórico, pentose, ácido fosfórico. E aqui no meio, assim, você tem interações de hidrogênio que ocorrem entre as bases nitrogenadas. Então vamos ver ali as bases nitrogenadas agora de um outro jeito para você enxergar. Ó, ali você tem a timina, guanina, adenosina e citosina, que é o ATCG-TAGC, ATCG-TA. Que é aquela estrutura que vai gerar isso aqui para você, que foi o que ganhou justamente o Nobel e revolucionou a teoria da epigênese, né? Permitindo descobertas de influências fenotípicas nos genótipos e vice-versa. Mudou muita coisa mesmo. Tudo bem, querido?